E aí, minha gente, estamos aqui de volta agora com mais uma aula de geografia. Eu sou o professor Gus e agora vamos falar então de agricultura nos países subdesenvolvidos. Olha só, quando a gente começa a falar de países subdesenvolvidos, a gente tem que lembrar sempre das referências históricas. Primeiro, por que esses países são desenvolvidos hoje? Né? A gente vai ter uma outra aula para falar de DIT, Divisão Internacional do Trabalho. Né? Depois você busca aí nos vídeos e você tenta identificar essa aula aí, tá ok? Por quê? Porque ao falar da DIT, né, Divisão Internacional do Trabalho, a gente vai ter aquela referência de como era a organização dos países no passado e como é hoje, né? Como que é a distribuição das tarefas da economia mundial entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Bom, pois bem, o fato é que os países subdesenvolvidos, eles sempre de alguma maneira estiveram relacionados aí a uma agricultura de grande volume. Bom, primeiro vamos pensar na questão do posicionamento aí da geografia, parte física, principalmente do fator climático. Você vai lembrar, né? Você vai ver, por exemplo, um outro vídeo que a gente vai falar só de fatores climáticos. E o primeiro fator, né, você vai resgatar os detalhes naquele vídeo, envolve a questão da proximidade do Equador. Bom, olha só, os países subdesenvolvidos, não à toa, a maior parte deles está dentro da chamada zona climática intertropical, aquela zona climática que está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. E essa é a região mais ensolarada do planeta. Então, é a região que você tem um sol o ano todo. Bom, então você tem mais insolação e uma insolação que ela é permanente ao longo do ano. E isso, entre outros fatores, que você vai ver naquele outro vídeo que eu indiquei, vai estar relacionado ao fato de que nessa região você tem sempre uma área de maior diversidade biológica. Bom, se a natureza permitiu que essa área tivesse uma grande diversidade biológica, o homem, na medida da sua adaptação e uso da natureza como padrão alimentar, vai explorar essa diversidade. Então, é justamente nessa área que você também tem a maior diversidade de tipos de plantio, ou também do desenvolvimento dos plantios, né, na estrutura de monocultura. Lembra aquela outra aula que a gente fez explicando a diferença entre o agronegócio e a agricultura familiar? Pois bem, historicamente, é nessa região, né, dos países subdesenvolvidos, que sempre houve ali uma vocação para o agronegócio, para a chamada agroexportação. Então, uma vocação agroexportadora, quer dizer, de alguma maneira esses países, o território desses países sempre foi utilizado para desenvolver áreas de plantio em larga escala, né, nas chamadas monoculturas, dentro de estruturas grandiosas, os latifúndios, para vender para outros lugares. Então, lá no período colonial, você lembrava a respeito da agricultura em modelo plantation. Atualmente, a agricultura de larga escala que mais se aplica é a chamada agroindústria. E é sobre isso que a gente tem que explicar com mais detalhes agora, ao falar da Revolução Verde. Bom, então continuando, olha só, vamos falar agora da Revolução Verde. E olha só, muito cuidado para não confundir Revolução Verde com Revolução Agrícola. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes o vestibular ele vai ser maroto com você. Quando a gente fala de Revolução Agrícola, é aquilo que aconteceu lá na pré-história, na passagem do período paleolítico para o período neolítico, ok? Então é a invenção da agricultura pelo homem, essa nova técnica de produzir o próprio alimento. Uma vez que no período anterior o homem caçava e coletava, e agora ele passa a produzir. Agora, isso, Revolução Agrícola. Quando falamos agora de Revolução Verde, a gente está falando de vamos dizer assim, de um slogan que foi criado por volta aí dos anos 60 e 70 e que tem a ver com o processo de modernização do campo. Bom, mas esse processo de modernização, ele vai estar amparado em uma conferência que foi feita em Washington em 1966. Qual que foi, né, o grande mote dessa conferência? A questão da fome no chamado Terceiro Mundo. Observação, aqui a gente está falando de
nomenclaturas do período da Guerra Fria, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Você não usa isso mais hoje. Hoje a classificação é países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Por que existia essa classificação lá atrás, lá no período da Guerra Fria? Primeiro, segundo, terceiro mundo. Primeiro mundo é considerado mundo capitalista desenvolvido. O segundo mundo era o mundo socialista, do bloco socialista, da União Soviética. E o terceiro mundo, né, vai surgir com a ideia dos países não alinhados nem ao primeiro nem ao segundo. Mas, em tese, vai se estruturar como parte dos países com situação de subdesenvolvimento. Então, países que estavam nascendo naquele período, a exemplo da Índia, né, que vai passar por um processo de independência pós-Segunda Guerra Mundial. Ou mesmo muitos países do continente africano que estavam deixando de ser também colônia nesse processo aí dos anos 50, 70. Então, essa ideia de novos países, né, que estão buscando uma autonomia, uma alteridade, vai criar a ideia do terceiro mundismo. Mas o fato é, a ONU, os países desenvolvidos, né, disputavam de alguma maneira a atenção sobre esses novos países e, no contexto da Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética queriam de alguma maneira influenciar os países do chamado terceiro mundo. Então, do lado do capitalismo, a proposta de chegar, uma das propostas para chegar até os países aí subdesenvolvidos estava ligada à questão do combate à fome. Olha só, você vai ter também uma aula comigo sobre teorias demográficas, teorias de população. Naquela aula que você vai assistir, né, vai ter lá teoria malthusiana, neomalthusiana, tem lá uma explicação sobre as teorias com relação ao crescimento da população, crescimento dos alimentos, tudo mais. Recupera aquela aula lá e aí depois você volta para esse assunto. Pois bem, o fato é que os neomalthusianos aqui, eles vão, né, partir dessa ideia de que a pobreza no terceiro mundo estava muito ligada à questão da fome, ok? Bom, então era necessário uma intervenção, né, uma ajuda dos países desenvolvidos do primeiro mundo aos países do terceiro mundo. A proposta ela vai se dar, né, através dessa ideia de modernização do campo no chamado terceiro mundo. Bom, o que vamos falar dessa modernização? O que seria isso? Modernizar no sentido de transformar os sistemas de uma agricultura rudimentar, quando a gente fala de rudimentar em larga escala, na agricultura modelo agronegócio, a gente está falando do plantation, que somente aí, pós-Segunda Guerra Mundial, estava sendo, né, revitalizado por uma agroindústria nos países subdesenvolvidos. Mas em larga escala também, nesses países subdesenvolvidos, era muito presente, né, as pequenas e médias propriedades de agricultura familiar. Então, ao mesmo tempo, você tem uma questão, que essa modernização ela vai, de alguma maneira, afetar a vida dessas comunidades. Por quê? Quando a gente fala dessa modernização, né, que pressupõe um aumento da produção de alimentos, né, com o mote aí de combater a fome no terceiro mundo, a gente está falando da chegada de grandes empresas multinacionais que atuavam na chamada agroindústria e que vão montar filiais em países subdesenvolvidos. Então vamos dar um exemplo, a Monsanto, né, uma grande empresa multinacional ligada ao agronegócio que vai começar a atuar em vários países subdesenvolvidos, especialmente na América Latina, como é o caso do Brasil. Empresas também fabricantes de tratores e de equipamentos de maquinaria agrícola, arados, colheitadeiras e tudo mais, como por exemplo a Valmec e outras empresas mais, que aí no final dos anos 60 e começo dos anos 70 vão chegar a montar filiais em países subdesenvolvidos, passar a vender todo esse equipamento a um preço agora um pouco mais reduzido e, portanto, tudo isso vai chegar na mão do agricultor do país subdesenvolvido. Junto a isso, você tem uma campanha muito grande para que esses agricultores utilizassem, portanto, essas novas tecnologias. Mas não é só de maquinaria que a gente está falando. A exemplo da própria Monsanto,
gente está falando também dos chamados insumos agrícolas. A exemplo de pesticidas, sementes tratadas, em todo um conjunto, né, de, vamos dizer assim, de itens ligados aí a um plantio mais produtivo. Bom, o fato é que tudo isso, de alguma maneira, está muito amarrado com o interesse dessas multinacionais em explorar um novo mercado dentro dos países subdesenvolvidos. Detalhe, quem é que vai ter capital para adquirir todos esses bens e aplicar nas suas áreas de plantio? Somente os grandes fazendeiros. Então, os pequenos e médios proprietários geralmente não vão ter acesso a toda essa tecnologia que vai chegar à disposição dos países subdesenvolvidos. Então, o que isso vai gerar? Vai gerar um conjunto de questões sociais no campo muito sérias. Então, algumas das consequências que a gente aponta aí a partir da Revolução Verde, você tem aí a questão do êxodo rural. Você pode observar, a gente vai ter uma aula de Brasil específica sobre isso, mas a gente vai destacar como o perfil populacional brasileiro ele vai mudar entre os anos 50 a anos 80, de uma população que era, na maioria, população rural e que vai migrar para a cidade. Então, o êxodo rural ele vai estimular aí, ele vai também colaborar com uma intensa urbanização, né, do Brasil e demais países subdesenvolvidos, especialmente da América Latina. Bom, por um lado, isso tem pontos positivos, por outro lado, isso tem pontos negativos. Por exemplo, quando a gente fala daquele motivo inicial, a fome. Será que houve um combate à fome? Por exemplo, vamos imaginar aí, né, uma situação cotidiana. Aumento da quantidade de alimentos à disposição significa matar a fome de todo mundo? Você vê um supermercado lotado de comida e tem lá um cara sem dinheiro na porta. Ele vai saciar a fome dele? Não. Por quê? Porque o alimento dentro do nosso sistema, ele é vendido como um produto. Logo, ele é produto de uma atividade econômica que visa um lucro. Então, a questão da fome, ela não necessariamente vai estar ligada à necessidade, né? A questão do combate à fome não necessariamente vai estar ligado ao aumento da produtividade, aumento da produção de alimentos, e sim a questão da renda, né? Então, na medida em que essa população migra do campo para a cidade e passa a ter uma condição de assalariado urbano, muitas vezes com uma renda inferior do que havia em termos de condições práticas no campo, essas populações, em larga escala, elas vão deixar de ter a possibilidade do plantio e da subsistência e vão passar uma outra condição que não necessariamente vai ser ajustada a partir daquela proposta inicial do combate à fome. Tem outra questão. Lembra que a gente falou na parte anterior aí que essa região de subdesenvolvimento sempre foi utilizada a partir de uma política de agroexportação? Então vejam bem, uma boa parte da produção de alimentos desse mesmo agronegócio que estava agora com muito mais força, né? Aliás, essa é uma das consequências também da Revolução Verde, a ampliação do agronegócio, né? Essa ampliação, ela visava e visa, em larga escala, uma produção que ela vai para o exterior, ou vai para atender a grandes contingentes populacionais que tenham renda, de qualquer maneira. Portanto, a questão da fome permaneceu como um problema dentro dos países subdesenvolvidos, ao mesmo tempo em que as disparidades com relação à concentração de renda e de terras, terra entendido como bem de capital e, portanto, também um item aí gerador de renda, aumentaram. Então, o processo da Revolução Verde, ele intensificou o agronegócio e aumentou as diferenças entre os pequenos e médios proprietários e os grandes proprietários. Vamos pegar um exemplo, né,
dentro do Brasil, do contexto aí da história da agricultura no Brasil, para a gente poder evidenciar a questão do impacto da Revolução Verde aqui no nosso território. Bom, vamos então dar alguns destaques com relação aí a elementos da Revolução Verde no Brasil. Vamos imaginar, né, como a gente já falou, que todo esse movimento ele vai estar rolando ali entre os anos 60 e 70 principalmente. E aí você tem que lembrar, é claro, de contexto político brasileiro. Então vai lá, em 64, você tem a implantação do regime militar no Brasil, e o regime militar ele vai provocar naquele momento da história uma reaproximação com algumas políticas dos Estados Unidos. Então lembrando do contexto de Guerra Fria. Então o governo que estava antes tinha ali algumas coisas que haviam, vamos dizer assim, que provocavam um descontentamento dos Estados Unidos em relação ao Brasil, e o regime militar vai realinhar, né, o Brasil com a política externa norte-americana. Isso é um fato histórico. E aí você começa então a entender os efeitos da Revolução Verde em relação ao território brasileiro. Bom, você vai lembrar que nesse mesmo período está ocorrendo um processo, né, incentivado pelo governo de expansão, né, e construção de novos territórios agrícolas no Centro-Oeste, que a gente já destacou isso numa outra aula, as Frentes Pioneiras do Centro-Oeste. Então, quer dizer, ali, esse próprio movimento de constituição de novos territórios agrícolas, ele já vai também reforçar aquela vocação brasileira para a organização latifundiária, para o agronegócio. Somado a isso, o governo brasileiro também vai criar ali grandes iniciativas que vão reforçar essa vocação. Na época, 73, vai ser criada a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Bom, essa empresa, né, pública, né, é um centro de pesquisa que reúne pesquisadores de várias universidades, técnicos também da própria Embrapa. Ela tem na história da agricultura brasileira um papel muito importante. Na ocasião da sua fundação, a Embrapa ela tinha uma preocupação muito forte vinculado aí a esse projeto, né, de modernização do campo, que era criar tecnologias vinculadas ao campo, né, com uma cara de Brasil, né, que tivesse mais ligado aí aos estudos do mundo tropical. Mas, é claro, quando a gente pensa em ciência, né, qualquer ciência tem vertentes diferentes. Então, a Embrapa, naquele momento, ela vai ter uma condução muito ligada a esse projeto de ampliação das áreas latifundiárias, proposta do agronegócio, do aumento da produtividade, né, de caráter bastante liberal. Ok, quando você analisa a função da Embrapa hoje, a Embrapa é uma instituição que ela tem pesquisas muito mais democráticas. Então, hoje, a Embrapa, né, pós-redemocratização aí do Brasil, a Embrapa ela tem uma preocupação também, não deixou de ter com a grande produção, com o agronegócio, mas ela também tem preocupações vinculadas num beneficiamento aí do pequeno e médio produtor. Então, a Embrapa hoje é uma instituição que ela tem pesquisas muito amplas, né, e é uma das instituições de pesquisas mais notórias do Brasil. Né, reúne grandes pesquisadores. Mas lá naquele momento, né, regime militar, né, um vínculo muito forte com a iniciativa da Revolução Verde, a Embrapa ela vai sempre partir para iniciativas de valorização do latifúndio e tudo mais. Bom, uma iniciativa que é dos anos 70, que a Embrapa vai estar também de alguma maneira ligada a essa iniciativa, e que parte de uma questão internacional que você precisa estudar lá na aula de atualidades, nos conflitos do Oriente Médio, é o programa Proálcool. O Proálcool, né, o desenvolvimento, né, da agricultura da cana-de-açúcar para gerar o álcool etanol, aquele que você pode hoje colocar no seu carro como opção a gasolina, ele foi desenvolvido, né, não foi inventado. O etanol, como a partir do álcool, ele não foi criado nesse momento da história, mas o programa, né, de desenvolvimento do plantio de cana e produção do álcool como combustível alternativo à gasolina, ele foi desenvolvido e ampliado nos anos 70, justamente porque
nessa época ocorreu uma crise internacional do petróleo. Então, por conta de um conflito, né, lá no Oriente Médio, o preço do petróleo no mundo subiu muito, né? E ao subir muito, todos os países pelo mundo começaram a rever a questão da necessidade e, vamos dizer assim, da dependência também energética do petróleo. Então, o Brasil apostou naquele momento numa gradativa substituição da gasolina e do diesel com base no petróleo por um combustível automotivo, especialmente a partir da produção de cana. Então, a produção de cana para gerar o etanol, o combustível, ele foi ali, vamos dizer assim, um marco também de ampliação das áreas latifundiárias, mas principalmente na região sudeste. Então, da região sudeste, depois você tem uma expansão em direção a estados da região do sul do Brasil e também parte do centro-oeste. Bom, mas esse mesmo centro-oeste, né, que foi tendo áreas ampliadas, ele passou a ter qual função, vamos dizer assim, na produção agrícola brasileira? A principal, poderemos dizer, né? O Centro-Oeste hoje é o grande celeiro da agricultura brasileira, junto com regiões do sul do país e parte também do Sudeste. Mas uma questão muito importante que a gente não pode deixar de discutir aqui e que o seu vestibular com certeza vai tratar é a questão dos transgênicos. Olha só, muita polêmica existe em relação a esse tipo de alimento. O que seriam transgênicos? Seriam alimentos geneticamente modificados. Geneticamente modificados significa que eles surgiram a partir de estudos feitos em laboratório, né, onde há alteração do padrão genético do alimento. Por que a gente pode dizer que há muita polêmica com relação a isso? Porque em muitos casos há uma falta de informação também com relação à qualidade desses alimentos, a quais serão os resultados posteriores na saúde das pessoas que consomem esses alimentos. Bom, é polêmico, né, envolve aí um pouco mais de cuidado, mas, mesmo assim, no Brasil, né, diferente de alguns outros países, a legislação com relação à permissão do que pode ou não ser consumido, ela permitiu, houve uma formulação de uma legislação que permite a produção em larga escala desses tipos de produtos, né, como é o caso também dos Estados Unidos, onde há uma permissão maior com relação aos transgênicos, o que mostra um alinhamento da política agrária brasileira a também um perfil de pensamento que vem dos Estados Unidos, nesse sentido. Então, boa parte dos alimentos que nós consumimos, né, industrializados ou não no Brasil, né, tem, né, de alguma maneira ligação aí com os alimentos transgênicos. Bom, ao mesmo tempo que toda essa discussão da Revolução Verde está sendo formulada, é claro que existem outras linhas, né, de agricultura que vão sendo desenvolvidas. Então, da mesma época aí, dos anos 60 e 70, já começam a se discutir linhas, vamos dizer assim, mais ecológicas. Então, a chamada agroecologia, a agrofloresta, né? Então, várias modalidades aí de agricultura, vamos dizer assim, alternativa, com vínculos mais fortes com a natureza, com todas as propostas ambientalistas, elas também vão surgir. Então, olha só como é complexo. Ao mesmo tempo que você tem, né, um avanço a partir do movimento da Revolução Verde, você tem um avanço da chamada agricultura de grande escala e uma agricultura que prioriza aí as tecnologias, né, de alteração dos alimentos. Você tem também uma outra linha que vai nascendo junto com o movimento ambientalista ali nos anos 60 e 70, e a gente pode destacar um nome dessa outra linha, que é a doutora Ana Primavesi, né, que é uma referência importante para estudos aí de agroecologia. O que esses estudos, em especial dessa professora, vão afirmar? Vão afirmar que
é preciso, né, na produção agrícola, respeitar os tempos do solo e os tipos de qualidade de solo e criar um conjunto de interações maiores com o meio ambiente. Os estudos, especialmente dessa professora, apontam, né, para as questões de como manter os solos e as qualidades dos alimentos nas áreas tropicais. E vejam bem, há um embate muito forte, né, com relação a essas teorias ligadas à agricultura, especialmente porque, segundo, né, essa linha mais alternativa, vai ocorrer uma afirmação de que esses modelos vinculados à Revolução Verde, as teorias que são subsequentes a ela, são teorias importadas e ligadas muito ao modelo de agricultura que ocorre nas regiões de clima temperado e, portanto, que não poderiam ser aplicadas aqui em solo tropical. Portanto, percebam que há um embate, né, como em todas as ciências há, né, entre uma linha de desenvolvimento, uma agricultura de grande volume, pensando em sociedade de massa, de uma sociedade mais consumista, e especialmente que atende a um público mais urbano, né, desvinculado dos meios de produção, e ao mesmo tempo há também uma tentativa, né, em muitos casos bem sucedida também, hoje bastante valorizada, de uma agricultura mais natural, vamos colocar dessa maneira. Tudo bem? Então, sobre a agricultura, né, nos países tropicais, é isso que a gente tem por hoje. Então, continuamos aí os assuntos vinculados à agricultura na próxima aula. Tudo bem?